associada. Então, diabéticos, eles podem ter o colesterol também alterado por causa de toda a disfunção hormonal que vem acontecendo no corpo dele. Então, é interessante como um indicativo de alguma complicação da diabetes e também algum indicativo para acusar a presença da diabetes. O paciente com colesterol alterado, ele é um grupo de risco para assumir a doença de diabetes, mas é principalmente uma consequência da diabetes. Acontece uma distribuição de senhas, porque existe fila, e aí a pessoa é encaminhada para uma das mesas onde está acontecendo as medições, e então é feito o teste. Como funciona o teste? É feita uma asepsia, que é uma passagem de álcool para limpar o dedo da pessoa, e aí é uma picadinha como se fosse a picadinha do teste de glicemia. Então, tem um disparo de uma agulha descartável, tem a coleta de sangue por uma fitinha que por capilaridade sobe essa quantidade de sangue, é colocada no aparelho, ao abaixar a tampa, em 180 segundos sai o resultado do valor do colesterol. É um teste pontual, porque se a pessoa estiver em jejum, é mais confiável para acusar ou não alguma hipercolesterolemia, uma dislipidemia. Mas ele serve como indicativo para que as pessoas procurem o médico e tenham a maior preocupação com a própria saúde, para encaminhamento ou para um controle que as pessoas façam anualmente. Esse é o departamento de psicologia, onde eu conto com alguns psicólogos para fazer orientação relacionada aos problemas emocionais que o diabetes pode ter trazido para a vida desse cidadão. Se for necessário, nós fazemos um encaminhamento externo para essa pessoa que veio procurar ajuda. Olha, será importante fazer o trabalho psicológico se ele julgar que ele tem necessidade desse apoio. Se o paciente, seja ele diabético ou não, ele não sente necessidade pessoal de fazer um tratamento psicológico, ele não tem necessidade, ele não precisa fazer isso. Se ele sente que ele tem necessidade, que tem algum ponto que o diabetes está complicando a vida dele, que ele não está dando conta, aí sim a terapia é indicada. São várias dificuldades que o paciente pode enfrentar. Por exemplo, a diabetes, ela afeta a visão. Então, o paciente que tem uma perda parcial de visão, ele começa a se sentir prejudicado. Ele acha que a vida dele vai ser mais difícil, ele acha que ele vai ter dificuldade em se relacionar, que ele vai ter dificuldade em realmente de assistir a vida, vamos colocar nesses termos. Então, nesse caso, se o paciente está incomodado com isso, ele tem uma indicação 100% para terapia. Os pacientes homens diagnosticados com diabetes, eles procuram muitas vezes um apoio psicológico, porque o diabetes, muitas vezes, atrapalha a relação sexual, atrapalha a ereção do homem. Namoradas ou esposas que procuram orientação psicológica para ela mesma saber como que ela pode lidar com o marido, que ele se sente impotente. E eu não estou dizendo da impotência física, ele se sente impotente emocionalmente. É como se ele se sentisse doente, sabe? Como se faltasse algo para ele. Na ANAD, eu sou psicóloga e educadora em diabetes. Durante toda a semana, de segunda, quarta e sexta, nós temos alguns grupos onde os associados participam e nós fazemos atividades voltadas a essa parte emocional, como, por exemplo, o grupo de segunda-feira, que é o grupo de reflexão. Nós levamos algum assunto que é importante para aquele grupo, por exemplo, relação afetiva entre diabéticos. Será que ser diabético interfere na minha vida afetiva ou não? Será que eu me torno um pouco mais dependente? Como será que eu me cuido? Como que é a minha postura em relação ao meu parceiro agora? Não sei. Algum assunto que leve à reflexão e, ao final disso, nós fazemos o que chamamos de atividade educativa, que é um texto relacionado ao diabetes, relacionado à saúde. Nós fazemos um debate em cima daquele texto e, ao final, o paciente ele pode responder um questionário para nós sabermos o que fixou, o que não fixou e quais são as dúvidas referentes àquele assunto. Ali na ANAD também, nós oferecemos terapia individual. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Quais são os valores normais da taxa de glicemia? Os valores considerados normais da glicemia de jejum é até 99. Não é?
De 99, quer dizer, de 100 até 125 são considerados valores duvidosos, que têm que ser retestados várias vezes, pelo menos 2 a 3 vezes. Se não for esclarecido, precisa-se fazer um outro teste, que é o teste de tolerância à glicose oral, que é a curva glicêmica. A curva glicêmica só serve então para saber se o indivíduo tem ou não tem diabetes, não é? Então, às vezes é muito comum na prática a pessoa tem uma glicemia de jejum normal, 95, 98, de repente, em 2, 3 meses depois vem com 105, 110, não é? Aí volta para o normal, aí volta para 118, então fica nessa flutuação. Aí se faz a curva glicêmica, não é? Para exatamente saber se o que se pode fazer o diagnóstico. Outra coisa importante para o diagnóstico, hoje em dia, é a hemoglobina glicada, que foi incorporada no arsenal para diagnóstico de diabetes. A gente sabe que a hemoglobina glicada A1C é um parâmetro para o controle do diabetes. Todo mundo precisa ter abaixo de 7%, quem é diabético. Muito bem. Quem não sabe ter diabetes, se você tem uma hemoglobina glicada acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes. A gente sabe que os indivíduos, as pessoas normais, vão até 5,7. De 5,7 a 6,4 é aquele ponto que a gente chama que já é início da doença, que a gente antigamente chamava de pré-diabetes. Então, a glicemia, mais a hemoglobina glicada, mais o teste de tolerância à glicose oral, ou curva glicêmica, são instrumentos laboratoriais que o médico endocrinologista usa para fazer o diagnóstico do diabetes. É muito importante isso, porque não os casos que a gente já sabe, que o sujeito vem com 200, 300 de glicemia, mas existe um número muito significante, não é? A gente estima, por exemplo, que 11 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes. 7 milhões sabem que tem a doença. Os outros 4 milhões estão nessa faixa que a gente considera limítrofe, não é? E muitas vezes nem fazem teste, não é? Então é muito importante o diagnóstico precoce. Você que é parente de diabético, você que é obeso, você que tem mais que 65 anos de idade, procure fazer as suas glicemias frequentemente, porque você é do grupo de risco e pode aparecer, sem dúvida, o diabetes em você e você não está tratando. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.